tarde, pessoal do Avança Concursos. Aqui quem fala é Pedro, seu professor de raciocínio lógico e matemático. Hoje nós vamos entrar aí num assunto extremamente importante, que cai muito nas provas aí de raciocínio lógico, que é a lógica proposicional, certo? Bom, aqui nós vamos estudar, pessoal, aqueles assuntos mais cobrados, né, mais batidos aí em provas. Por exemplo, definição de proposição, tabela verdade, conectivos lógicos. Então nós vamos entrar aí com detalhe nesses assuntos, beleza? Para você poder matar aí a questão na sua prova e cair sobre isso. E com certeza vai cair, né? Não tem um concurso que não cai isso. Então vamos começar, galera. Bom, eu quero começar falando aí sobre a lógica proposicional, né? Então aqui nós vamos passar pela definição. O que é lógica proposicional? Bom, lógica proposicional ela pode ser claramente determinada como verdadeira ou falsa, mas não ambas simultaneamente. Ou seja, a definição de proposição, ela obrigatoriamente tem que suportar um valor lógico, ou seja, obrigatoriamente ela tem que conseguir receber ali, falar se é verdadeira ou falsa, certo? Se você não puder julgá-la como verdadeira ou falsa, com certeza não será uma proposição, certo? Um exemplo aí, esse do slide é: a Terra orbita o Sol. Bom, aqui facilmente a gente consegue ver que a gente consegue falar aí que se é verdadeiro ou falso, né? Agora, um exemplo de proposição que a gente não consegue atribuir esse valor lógico, por exemplo, Pedro, vá lavar seu carro. Bom, aqui eu não consigo atribuir se é verdade ou falso, verdadeiro ou falso, né? É uma proposição exclamativa, né? Eu estou mandando alguém fazer algo. Então, nesse caso aí não é uma proposição, certo? Aqui, ó, na primeira questão, nós vamos ver exatamente essa definição, né? Cobrada pela IBFC em 2020. Concurso de técnico, certo? Concurso de técnico. Bom, analise as sentenças a seguir e assinale a incorreta. Presta bastante atenção, galera. Ele quer incorreta e não a correta, beleza? Essas palavrinhas assim, elas costumam gerar muita confusão na hora da prova. Você passa batido e não vê e acaba errando a questão, tá? Então vamos ler aqui. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Os estudos sobre a radioatividade são de extrema importância. Como os estudos sobre radioatividade são realizados? Estude sempre para ampliar seus conhecimentos. Bom, a questão nos trouxe aí quatro proposições e pede para julgar aí, para falar qual que é uma proposição lógica e qual que não é. Na verdade ele pede para marcar incorreta, né? Mas vamos analisar todas aqui, uma por uma. Bom, a primeira, Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Aqui, pessoal, eu posso facilmente atribuir a essa proposição um valor lógico de verdadeiro ou falso, né? Eu, particularmente, não me lembro se ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, mas basta a gente pesquisar e atribuir o valor lógico, né? Aqui no caso, por exemplo, sim, verdade, Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Beleza, então ela é uma proposição lógica, né? Proposição lógica. Proposição lógica. Segunda proposição, os estudos sobre radioatividade são de extrema importância. Aqui, pessoal, vou passar um macetezinho para vocês. Vocês perceberam que tem um ponto de exclamação bem no final da frase, né? Geralmente, certo? Geralmente. Quando vem acompanhado com um ponto de exclamação ou de interrogação, é porque não é uma proposição lógica, certo? Mas é uma regra, tá? Não é sempre que acontece isso, beleza? Mas apareceu ali exclamação, interrogação, você já fica ligado, tá? Aqui nesse caso, não dá pra gente atribuir, né? Se é uma proposição, se é verdadeiro ou falso, né? Isso aqui depende de cada pessoa, pô. Tem pessoas que acham que o estudo de radioatividade é de extrema importância
e outras pessoas não. Então, não tem como atribuir o valor lógico. Logo, não é uma proposição lógica, né? Não é lógica. Terceiro item. Como os estudos sobre radioatividade são realizados? Presta bem atenção aí na exclamação. Apareceu na interrogação. Apareceu interrogação, já fica ligado, beleza? Bom, aqui claramente também não é uma proposição lógica, né? Porque ele está fazendo uma pergunta, né? Não tem como atribuir verdadeiro ou falso para uma pergunta, tá? Então, já dá para colocar aqui, ó. Não é lógica, né? Não é uma proposição lógica. Quarto e último item. Estude sempre para ampliar seus conhecimentos. Aqui também, pessoal, apesar de não ter uma exclamação e um ponto de interrogação, é um conselho que a pessoa está dando, né? Então, não tem como a gente atribuir verdadeiro ou falso a essa proposição. É um conselho para a pessoa dar a outra. A pessoa vai acatar ou não. A pessoa vai achar que é verdade ou não, né? Então, aqui também não é uma proposição lógica, tá? Não é. Então, pessoal, dos 4 itens, o único que a questão trouxe como proposição lógica foi o primeiro, certo? Agora vamos analisar aí, ó. A sentença 1 trata de uma proposição, correto. Mas veja bem, ele pede a incorreta, não se esqueça disso, tá? As sentenças 2, 3 e 4 não possuem valor lógico atribuível, correto. A sentença 2 não é uma proposição, correto também. A sentença 3 é uma sentença interrogativa, certo? É uma pergunta, está interrogando, né? A sentença 4 é uma proposição, errado. Acabamos de ver aqui que não é uma proposição, né? Na verdade, na sentença 4 está havendo um conselho, né? Um conselho que uma pessoa dá a outra, logo não é proposição lógica. Vamos aí para o próximo slide. Bom, agora vale a pena, pessoal, a gente diferenciar aí uma proposição simples de uma proposição composta, certo? Bom, como o próprio nome diz, né, uma proposição simples é uma proposição que afirma apenas uma coisa. Por exemplo, o Sol é uma estrela, né? Você vai atribuir isso, é verdadeiro ou falso, no caso é verdadeiro. Uma proposição composta é mais de uma proposição simples, né? Ou seja, ela tem que ter aqueles conectivos lógicos, pessoal. Aqueles conectivos lógicos lá que a gente vai estudar, né? E, ou, se, então, ou, se, somente se, beleza? Então, se tiver esses conectivos aí, provavelmente é uma proposição lógica composta, certo? Um exemplo aqui é a Terra é redonda e 2 mais 2 é igual a 4, certo? Aqui no slide, por exemplo, nós temos aqui o conectivo lógico, né? E se a gente fosse representar simbolicamente, né? Vou chamar essa primeira proposição aqui de proposição simples número 1 e essa segunda aqui, proposição simples número 2. Simbolicamente ficaria P1 e PS1 e PS2, certo? Ficaria isso. Vocês podem ver aqui o conectivo lógico, né? E, beleza? Vamos fazer aí, agora vamos estudar os tipos de conectivos, galera. Tipos de conectivos, nós temos aqui a conjunção, né? Conjunção. Bom, aqui eu quero deixar claro, pessoal, que é bom você decorar esses nomes, certo? Não se ater apenas nos símbolos, porque a questão pode trazer ali, às vezes, em vez dos símbolos, esses nomes mais sofisticados, né? Por exemplo, conjunção, disjunção, bicondicional, condicional. Então, eu vou escrever ao lado de cada nome desses o respectivo símbolo, beleza? Então, vamos lá. Conjunção. A conjunção aqui no caso é o E, né? Então, uma proposição qualquer A, E, B representa aí a conjunção. A disjunção, galera. A disjunção é o OU.
é o A ou B, certo? Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o ou, né? Tratado pelo símbolo um Vzinho com risco embaixo, tá? Condicional nós já sabemos, né, que é muito famoso, se A, então B. E a bicondicional, se A, se somente se B, né? Que se A se somente se B, beleza? E a negação, que ela é representada aqui por um tio, né? Um tio antes da proposição. Alguns representam assim também, mas o mais comum é esse aqui, beleza? Bom, dito isso, vamos aí para a segunda questão, né? IBFC 2024, bem recente a questão. Analisando a proposição composta. Bom, se é composta, tem conectivo. O servidor falta ao serviço se e somente se estiver doente ou o trânsito estiver congestionado, mas a falta deve ser compensada e o gerente deve ser avisado. Pode-se dizer que o total de proposição simples é igual a... Bom, gente, para contar a proposição simples dentro de uma proposição composta, nós temos que ficar ligados nos conectivos, beleza? Surgiu um conectivo, provavelmente vai ter uma proposição simples antes e outra depois, ou até mais, né? Pelo menos uma, tá? Então vamos analisar comigo aí bem devagarzinho essa proposição composta aí, pra gente ir contando quantas simples tem, beleza? Aqui, por exemplo, o servidor falta ao serviço. Aqui já é uma proposição simples, galera, ó. Falta ao serviço. Se e somente se estiver doente ou o trânsito estiver congestionado. Então aqui é uma, aqui é duas, aqui é três, mas a falta deve ser compensada, 4, e o gerente deve ser avisado. Certo, pessoal? Então aqui eu enumerei bem aí as proposições simples, tá? Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem como eu te passar uma fórmula para você resolver isso. É ler, analisar os conectivos e abstrair quantas sentenças, proposições simples tem, beleza? Aqui então o nosso gabarito, letra A, certo? Só para fazer uma observação aí, pessoal. Sempre que a frase trouxer, por exemplo, mas, igual trouxe aqui nessa questão, mas a falta deve ser compensada. Esse mas é no sentido de adição, beleza? Aí nós voltamos lá no curso de português, tá? Mas fica ligado aí nesses conectivos. Apesar de ser uma palavra diferente, ela ainda é um conectivo lógico, beleza? Então vamos passar aí para a próxima questão, tá? Bom, questão número 3, IBFC 2024, bem recente também, né? Se o valor lógico da proposição todo A é B é verdade, e o valor lógico da proposição algum C é D é falso, é correto afirmar que, bom, aqui ele te dá duas preposições, né? E dá um monte de alternativa aí para você julgar como certo e errado, tá? Vou representar primeiro aí a primeira proposição, todo A é B, como uma premissa, tá? Essa premissa vai se chamar A, beleza? Premissa A. E a segunda proposição aí, eu vou chamar de P2B, tá? Essa aqui é a segunda e essa aqui é a primeira, tá? P1. E ele está dizendo o seguinte, pessoal, que o valor lógico da P1 é verdadeiro e o valor lógico da proposição 2D2 é falso, tá? É falso. E aqui ele pede, né, letra A, se algum C é D, ou seja, preposição 2, então todo A é B, preposição 1, beleza? Vamos escrever o que ele quis dizer aí, tá? E vamos julgar se é verdadeiro ou falso. Letra A, ele está dizendo o seguinte,
Se B, então A. Tá, pessoal? Aqui nós temos o valor lógico de cada uma, né? O B é falso e o A é verdadeiro. Logo, essa proposição aqui, essa alternativa está certa, né? É verdade, verdade, verdade. Beleza? Bom, como que eu sei que é verdade? Porque na condicional, pessoal, né, no se então, os únicos valores lógicos que permitem que a sentença seja falsa é o VF. Beleza? É o único. Todos os outros, FF, FV, VV, vai dar verdadeiro. Beleza? O único que é falso é VF. E aqui nessa questão foi representado como FV, ou seja, verdadeiro. Tá? Então, nosso gabarito aí é letra... Nosso gabarito é letra A. Certo, pessoal? Letra A. Então, vamos aí para a segunda, para o próximo slide, né, onde eu vou detalhar aqui. Bom, pessoal, vocês viram aí que o próximo slide é sobre tabela verdade, né? Foi de onde eu tirei aquela resposta da condicional, tá? Essa tabela verdade, gente, é muito importante para a sua prova, beleza? Você tem que decorar ela. Decore a tabela verdade, tá? Ela vai mostrar as relações entre as proposições simples e as proposições compostas, certo? Na questão passada, foi cobrado exatamente essa condicional aqui, ó, FV. Você precisava saber ela para fazer a questão, tá? Sem saber essa tabela verdade, não daria para fazer a questão, correto? Então, decore aí essa tabela verdade, quando é verdadeiro e quando é falso no conectivo E, no conectivo OU, no conectivo OU e no conectivo SE, somente SE, beleza? Um macete que eu posso dar para vocês aí, tá? É o seguinte, é que o conectivo E, se houver apenas um falso, será falso, tá? Será falso, certo? Vocês podem perceber aqui, ó, se tiver um falso, a proposição composta será falsa, ou seja, ela apenas será verdadeira quando houver os dois verdadeiros, beleza? Com a disjunção, né, que é o ou, é o contrário. Se houver apenas um verdadeiro, será verdadeira, beleza? Ela somente será falsa quando as duas forem falsas, tá? É o que nos diz aqui essa tabela aqui, ó. Quando os dois forem falsos, a disjunção será falsa, certo? A condicional, né, se então já havia falado, só admite valor lógico falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, tá? O se, somente se, ela, aqui é um macetezinho também, tá? Se for igual, é verdadeiro. Se for diferente, é falso. O que isso significa? Se as duas premissas, proposições simples forem iguais, ou seja, falso, falso, verdade, verdade, vai ser verdadeiro. Se for diferente, verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro, ela será falsa, beleza? Já a disjunção exclusiva, é um nomezinho bonitinho, né? É esse aqui, ó, disjunção exclusiva, beleza? Ela é o contrário da condicional da se, somente se. Por quê, pessoal? Porque ela vai ser verdadeira quando os dois forem diferentes, quando um for verdadeiro e o outro for falso. Quando os dois forem iguais, ela será falsa, beleza? Então é só você pensar o contrário do se, somente se, beleza? Nesse caso aqui, ó, proposições simples diferentes nos trazem valores lógicos verdadeiros.
Proposições simples iguais nos trazem valores lógicos iguais. Correto? E a negação, não precisa falar, né? É bem simples. Se eu tenho uma proposição verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Certo? Se eu tenho uma proposição falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Certinho, pessoal? Vamos ficar atento aí a essa tabela verdade, extremamente importante, tá? Com certeza vai cair na sua prova. E vamos realizar aí mais uma questão, tá? Mais uma questãozinha aí da IBFC. Questãozinha de 2022, tá? Quarta questão. Questão bem complicada, mas vamos devagarzinho aí. Vamos fazer devagarzinho, beleza? Bom, vou ler com vocês. Considerando os valores lógicos das proposições abaixo. Proposição P. Se dois conjuntos são disjuntos, então a interseção entre eles é o conjunto unitário. Proposição Q. A diferença entre os conjuntos A e B nessa ordem é o conjunto 1 e 4. Podemos dizer então que o valor lógico A da conjunção entre P e Q é verdade. Bom, vamos lá. Aqui ele já não pediu, não foi para julgar cada proposição. Ele te deu as duas proposições e colocou em cada letra uma afirmação e pede para você dizer se ela é verdadeira ou falsa, tá? Então, primeiro, pessoal, vamos analisar o valor lógico de cada proposição, tá? Vamos lá. E para começar, a gente tem que saber o que é um conjunto disjunto, tá? Falou em conjunto disjunto, quer dizer que ele não tem interseção, tá? Essa interseção unitária que a proposição P trouxe, ela na verdade seria uma interseção com apenas um valor, entendeu? Mas nesse caso, conjuntos disjuntos, eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Conjuntos disjuntos, eles são representados no diagrama lógico dessa forma aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. Ou seja, eles não têm interseção, tá? A interseção deles é um conjunto vazio, beleza? Interseção deles, interseção de A, B é um conjunto vazio, beleza? Ou um conjunto vazio, certo? Então essa proposição B aqui é falsa, tá? A diferença entre os conjuntos A e B nessa ordem é o conjunto 1, 4. Bom, é só você pegar o conjunto de A, tem os números 1, 2, 3 e tirar os números que possui aqui no B, né? Ou seja, tiro o 2 e tiro o 3, certo? Tiro o 2 e tiro o 3. Nesse caso aqui, ficou conjunto 1, 4, né? Conjunto 1, 4. Aqui nesse caso aqui, conjunto 1, na verdade, né? Conjunto 1, A menos B é igual ao conjunto 1, tá? Ah, professor, por que não tem o 4? Você não colocou o 4. Pô, você está pegando o conjunto A e está tirando o B. Se fosse o conjunto B menos o A, aí sim seria 1, 4, beleza? Aí sim seria um 4 aqui, ó. Aí sim estaria correto, tá? Mas nesse caso aqui, A menos B, é que a proposição até deixou bem claro aqui, ó, nessa ordem, tá? Nessa ordem, ou seja, A menos B, A menos B. Então essa proposição aqui também é falsa. Agora vamos analisar cada alternativa. Podemos dizer então que o valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade. O que ele quer dizer é o seguinte: P e Q é verdade? Não, é falso, né? Por que é falso? Porque a primeira é falsa, a segunda é falsa, tá? Letra B. Na disjunção entre P e Q é verdade? Disjunção aqui é ou, né? Ou, conjunção e, disjunção ou. Bom, P ou Q não é verdade, é falso, né? Os dois são falsos. Só você voltar na tabela verdade lá, pessoal. É só voltar na tabela verdade e ver lá qual que é o valor lógico da proposição composta quando as duas proposições são falsas, né? Beleza? C, do condicional. Condicional é se então. Se
então, entre P e Q é falso. Ou seja, se P, então Q. Bom, se os dois são falsos, né, a gente viu lá na tabela verdade, os dois falsos, a proposição vai ser verdadeira, ela não vai ser falsa, tá? Então, errado, errado e errado. Sobrou letra B, letra D, né, de dado. Do bicondicional entre P e Q é verdade. Bicondicional é se somente se, tá? Então, P, se somente se Q. Né? E essa proposição aí, esse conectivo, ele é verdade apenas quando os dois são iguais, né? Ou FF ou VV, VV, tá? Nesse caso aqui é verdadeiro, alternativa correta, certo? Beleza? Vamos agora para a questão 5, né? Uma questão aí de soldado, né? Da IBFC. De 2020, né? Observe as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. P, Ana é engenheira. Q, Bianca é arquiteta. Considere que Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta. E assinale a alternativa correta, tá? Considere que Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta. O que ela está querendo dizer aqui é que P, se somente se Q, tá? Ele está falando que isso aqui é verdade, beleza? Ana ser engenheira, letra A, Ana ser engenheira não implica Bianca ser arquiteta, tá? Ana ser engenheira é o P, né? Bom, se isso aqui for verdade, para essa sentença da verdade, o Q também tem que ser verdadeiro, certo? O P também tem que ser verdadeiro. Ou seja, Ana ser engenheira implica sim Bianca ser arquiteta, tá? Alternativa falsa. Letra B, Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta. Bom, pessoal, que eu quero trazer para vocês um conceito novo, né? Que é condição suficiente, né? Condição suficiente, condição necessária. Essas duas palavras são utilizadas na condicional, né? No se então, tá? Então, quando você tem uma proposição composta condicional, se A, então B, você também pode dizer que A é a condição suficiente para que B ocorra. E B é a condição necessária para que A ocorra, certo? Aqui, por exemplo, né? Deixa eu escrever aqui. Bom, aqui então, na condicional P, então Q, esse P aqui é a condição suficiente, e o Q é a condição necessária, tá? Condição necessária, tá? Ana ser engenheira é condição suficiente para Bianca ser arquiteta, correto? Letra B é nosso gabarito, certo? Bom, aqui então, pessoal, outro assunto muito importante aqui, né? São as equivalências lógicas. Aqui eu peço para vocês decorarem também as equivalências lógicas, tá? As duas mais importantes que eu considero para a sua prova é a condicional, tá? Decorem essas equivalências aqui, tá? Depois nós vamos fazer exercícios sobre equivalência lógica, mas nessa aula aí eu considero que já tá bom de conteúdo, foi muito conteúdo, e na próxima aula nós resolvemos aí, tá? Resolvemos mais questões aí sobre equivalências lógicas, já partindo para o próximo tópico, beleza? Um abraço aí e bons estudos. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.